Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Esse é um vídeo complementar ao que vocês vão ver em seguida. Hoje eu esqueci de colocar a gravação para iniciar quando a gente iniciou a leitura. Quando eu me lembrei, já tinha alguns minutos que a gente tinha começado, então estou gravando essa parte inicial da leitura, né? Então, não vai ter, infelizmente, a participação dos colegas, os comentários, mas foi um pedacinho bem curtinho, então, quem está assistindo gravado não vai perder tanto, né? E aí eu vou colocar depois o vídeo com o grupo completo, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai iniciar na página 23 do livro físico, e a Vera começa assim. Meu pai lia o jornal de cabo a rabo. Ele gostava de dizer isso. E tinha uma biblioteca considerável, embora eu nunca tenha entendido sua relação com os livros. A coleção em capa dura de autores que ganharam o Nobel, os mais diversos títulos de um clube do livro famoso na época, uma das primeiras edições de Asfalto Selvagem, de Nelson Rodrigues, e outros autores fundamentais. A Divina Comédia em edição bilíngue ilustrada, com capa de couro. Lembro do cheiro e da textura de alguns, e guardo outros comigo. Mas, dado que o que se lia não era comentado entre nós, como se não houvesse nada para compartilhar a partir das leituras, eu chegava a crer que ninguém lesse. Um silêncio perturbador que tornava a leitura uma espécie de mistério, feita na clandestinidade. E aí, quando a gente vê esse relato dela, dessa biblioteca, da quantidade de livros, dos tipos de livro que encontrava ali, a gente tem um pequeno recorte da condição social dela, né, nessa época, de que camada da sociedade que a gente está falando para ter uma biblioteca tão grande, com obras tão importantes, obras que provavelmente tinham um valor significativo, né? Então ela vai dando sinais de que ela estava inserida em uma camada alta da sociedade, podemos dizer assim. Eu fuçava tudo e achava aqueles livros uma fonte inesgotável de contato com um mundo totalmente diferente do meu. E aí eu fico pensando sobre o papel da leitura, né? O quanto a leitura tem esse papel de realmente nos transportar para outras realidades. Eu, particularmente, gosto muito de ler, justamente porque acho que me possibilita ter contato com uma realidade diferente estando onde eu estou, né? A gente vivenciar coisas, vivenciar a partir de outras experiências. Então, a leitura tem muito disso e acho que é um pouquinho do que ela traz aqui também. Por vezes não acreditava que estava tendo acesso àquilo, como quando peguei um exemplar de Atahualpa, de Paulo de Carvalho Neto. Eu devia ter uns 13 anos e fiquei escandalizada e muito excitada com a qual o cachorro lambe a buceta de uma mulher. Não tinha ideia de que as pessoas faziam algo parecido com aquilo. Quando voltei para continuar a leitura, o livro tinha sumido. Fiquei sabendo que era impróprio para minha idade. Então ela ficou sabendo, não houve um diálogo. Assim como não era conversado ali, que ela traz no parágrafo anterior, não era conversado, não era compartilhado nada sobre o que se lia, ela achava que as pessoas nem liam aqueles livros. E ela traz de novo essa falta de diálogo, né? Essa coisa de eu fiquei sabendo, não sei por quem, né? Ela fala depois que ela nem se lembra quem falou isso para ela, e aí, se é que alguém falou, se é que não foi só o livro sumiu, e então ela deduziu que era impróprio para ela, mas esse não dito paira nesse ambiente familiar, pelo que a gente pode ver, né? Foi essa censura que me revelou que os adultos liam, e eu a associei à cena do cachorro, reforçando a ideia de que haveria algo sexualmente sorrateiro ligado ao ato de ler. Então, esse não dito traz essa dedução, né? Então, se não é dialogado, se a gente não comunica para o outro o que a gente pensa, o que a gente sente, fica nessa dedução, né? E essa dedução muitas vezes não corresponde à realidade. Então, talvez foi o que ela fez. Ela deduziu que ler significava algo sexual, algo relacionado ao sexual, e se enganou, né, nesse sentido, porque não foi explicado para ela, não foi oferecido uma outra opção, né? Então foi dito, né, que era impróprio para a idade dela, mas não trouxe essa alternativa, não trouxe essa conversa, né? Então ficou no ar ali isso tudo.
O livro é uma crítica à colonização da América Latina, ao racismo, e tem uma personagem feminina forte, que mata a mulher que a precede, recatada e do lar, numa clara alusão às conquistas femininas. Nunca saberei quais foram os reais critérios do censor, tampouco lembro quem me disse que aquilo não era leitura para mim. Se uma família ou uma sociedade quer se fechar sobre si mesma, leituras serão sempre um ponto nevrálgico. Um dia, já no meio do meu curso de psicologia, sobre o qual eu não falava uma palavra com meu pai, ele me deu as obras completas de Freud. E aí, de novo, aparece esse não dito, né? Ela não conversava com o pai sobre a faculdade, ele deu as obras completas de Freud, né? Não sabemos se num gesto afetuoso, o que, que foi isso, mas nada era dito, né? Esse não dito aparece muito, essa falta de diálogo, essa família que não conversa, que não se entende, que tem que agir ali conforme acha que o outro gostaria. Né? Não sei se ela queria essas obras completas de Freud, mas o pai deu, e ela nunca falou sobre a faculdade com ele. Então fica muito no ar, assim, esse ambiente em que não há esse diálogo, não há essa conversa aberta, né? E aí ela continua, na página 24. O primeiro afeto que associei ao meu pai foi o medo. O medo me acompanhou por toda a vida, a ponto de eu só me dar conta de sua existência quando ele começou a ceder. Sem análise, eu seguia acreditando que o frio na boca do estômago e a respiração curta eram meus estados naturais. Eu brincava alegremente com meus irmãos até que meu pai chegasse em casa, e aí eu me escondia. Só aparecia depois de me certificar que ele estava manso. Às vezes, eu pegava no sono assim que ele chegava. E aí, esse estado de alerta, né? Essa coisa de conviver com medo, e o quanto é importante a gente não normalizar isso, né? Ela traz bem interessante ela falar que ela nem sabia que existia um outro jeito de se sentir. Ela achava que esse frio na boca do estômago era normais, porque ela sentia aquilo o tempo inteiro. Né? Então, a análise também é esse espaço de descobrir que existe algo diferente, de descobrir que algo, apesar de ser tido como normal e de acontecer todos os dias, não pode ser normalizado. Né? Viver com medo, viver com esse receio, sempre tentando ver se o pai estava manso ou não, identificar alguma coisa ali, não é um jeito normal de se viver. Né? A gente não pode normalizar aquilo que não é normal, só porque acontece todos os dias. E aí, talvez só com a análise ela foi perceber que não precisava ficar com medo o tempo todo, que não era normal ficar com medo o tempo todo, né? Então, isso é bem problemático. E aí ela falou, né? Só aparecia depois de certificar que estava manso, e às vezes eu pegava no sono assim que ele chegava, né? Não tinha espaço ali para existir. E aí ela continua. Adquirir uma capacidade de reconhecer seus humores diretamente proporcional à minha tentativa de esconder os meus. Então é isso, identificar como é que o outro tá para saber se eu posso ter espaço para existir aqui, né? Se tá com raiva, se tá, né, bêbado no caso dele, identificar isso para poder segurar os meus sentimentos, né, para eu poder esconder aqui. Então, aprender a identificar para proporcionalmente aprender a esconder. Então, a gente vê que é realmente esse ambiente de alerta, essa coisa do medo, de se sentir ameaçado o tempo todo, né? E imagina para uma criança se sentir assim. Então, foi até aqui que a gente leu na primeira parte, e aí em seguida vocês vão ver a segunda parte, que foi quando iniciou a gravação, quando o grupo estava rodando ali ao vivo com todos os participantes e os respectivos comentários. Obrigada, até mais. Gente, para quem estiver assistindo a gravação, peço mil perdões, né? A gente já fez alguns minutinhos de leitura e eu tinha esquecido de iniciar a gravação. A gente está na página 24, nos parágrafos finais aqui. Virgínia, pode falar. É muito real, né? Há muita coisa que nós vivemos e os pacientes, e nós, com tudo geral, na infância, né? E a Mônica relatou muito forte mesmo, né, Mônica? Essa do banho, do sabonete, do dormir. E
eu penso que eu também, eu sempre, eu não gostava quando meu pai chegava em casa, eu tinha que estar em pé fazendo alguma coisa. Eu não relaxava estar assistindo televisão, sentada no sofá, porque chamava a gente preguiçosa, né? Então eu tinha essa coisa de estar sempre mostrando que eu tinha que estar trabalhando, lavando louça, limpando, né? Então isso inseriu em mim, né? Eu sei hoje, através das minhas terapias, né, da psicanálise, o quanto eu desenvolvi essa situação de achar que tinha que ser assim. E nos ambientes também, né? Muita mulher traz, né, não desconhece o que pode ser diferente, né? Como a sua paciente, nossa, eu posso tomar um banho sem ser apressadamente. E eu tenho uma paciente, tinha uma adolescente, ela falou, para você ver que isso na geração você contou, né, Mônica, a geração mais passada, né, vamos dizer assim, da sua paciente, do pai dela. Agora, uma jovem de 19 anos, ela falou assim, Virginia, é tão diferente o ambiente da minha casa. Eu acho estranho quando eu era pequenininha, que eu ia nas festinhas, eu via minhas coleguinhas falando com os pais, brigando, falando, não, pai, eu não quero isso, eu não quero isso, colocando o que ela queria, o que a criança queria. Ela achava estranho, porque eu nunca falei assim com meus pais, minha mãe nunca permitiu, eu sempre aceitei tudo, uma geração atual. Então, existem muitas mulheres jovens aí que, de repente, está repetindo uma situação de domínio, de imposição, de educação um pouco mais severa, sem liberdade. Essa menina, inteligente, dedicadíssima, mas muito atrelada àquele ambiente severo, rígido, de horário de dormir, de horário de acordar, de ter que pôr o lixo na rua, de ter que fazer isso, sabe? Coisas assim que não dá nem para descrever. Atualmente, atual. E a mãe dela é uma jovem de 40 e poucos anos. Então, ela não conhece um outro ambiente, ela já achava Uhum. estranho as coleguinhas viverem num outro ambiente de diálogo com os pais. É bem isso. Você usou uma palavra que para mim fica muito, né, e que eu até gosto de trazer muito em análise com os pacientes, que é permissão. Eu acho que a análise é um espaço de permissão também, né? Ali, às vezes, é a primeira vez que a pessoa tem permissão de ser quem ela é, de sentir o que ela sente, de questionar algumas coisas, né? E quanto esses ambientes familiares, assim, muito complicados, eles muitas vezes geram pessoas que estão em constante alerta, né, pessoas que não conseguem relaxar, que não conseguem descansar, que não conseguem, né, tirar um tempo para ficar à toa. E aí tudo isso, né, a gente vai investigando e vai vendo que é muito relacionado a essa história de vida, né, a essas relações ali primitivas que vão colocando esse alerta. Né, seja por medo da crítica, como você falou de ser chamado de preguiçoso, ou seja por medo da violência mesmo, algo mais profundo ainda, mas o quanto isso gera pessoas que muitas vezes não conseguem ter essa permissão para fazer as coisas do jeito que elas acham que é certo. E aí acabam repetindo aquele jeito que foi colocado ali como é o jeito e ponto. Então, quanto é importante não normalizar algo que realmente não é normal. Yolanda, pode falar. Isso é tão interessante para mim e muito real, na minha prática mesmo, pessoal. Meu pai parece que é Ctrl-C, Ctrl-V do pai dela, né? E eu me vejo muito nesse cenário. Esse livro aqui tem falado muito comigo, me atravessado demais. E nessa questão de não se permitir, de não poder descansar, porque leva nomes pejorativos, geralmente pejorativos, na minha infância só havia uma maneira de ficar no sofá, doente. Eu amava ficar doente. Então, era algo que não era permitido, se eu estivesse bem, por que você está sentada? Olha a louça na pia, olha as coisas para fazer, enfim, roupa para dobrar, né? E eu acabei, nós, todas as minhas irmãs, acabamos adquirindo um escape, inconscientemente, né? De ter a oportunidade de sentar no sofá e não estar produzindo, igual a Virginia falou, somente pela doença. Então, quando a gente ficava doente, era maravilhoso. Olha que triste, que trágico, né? E depois que eu casei, igual essa moça que a Mônica falou,
eu demorei para me permitir a viver essa liberdade de poder meu marido me ver sentada no sofá, de ter uma coisa para fazer e eu estar tomando um café de boa, ou eu sentar para ler um livro. Então, eu demorei muitos anos eu fiquei refém dessa situação. Depois de muitos anos com a vida bem agitada, bem disfuncional, eu comecei a observar que eu não estava mais sob a regência do meu pai. E aí eu comecei a me permitir, não estou afim, não quero cozinhar, não quero agora fazer isso, vou lavar o cabelo à noite, porque não podia ligar secador, e agora eu posso. Então eu comecei a me libertar daquela prisão, que era uma prisão que eu vivia e minhas irmãs vivíamos naquele regime que foi imposto pelos meus pais, né? Então é libertador isso daí. E a gente fica mesmo nessa cara de pôquer aí, como que vai chegar ao meu algoz? Porque o meu pai era meu algoz. Então a gente tinha que chegar, observar o olhar dele, o olho dele se estava com álcool, se não estava, se ia bater, se não ia bater, se a gente podia respirar ou não podia. Então era essa loucura, né? Mas com o passar do tempo eu trouxe isso para o meu casamento, mas graças a Deus que foi por pouco tempo, e logo eu fui liberta desse cárcere aí, onde a gente vive numa relação bem disfuncional dentro dos nossos lares, dos nossos cuidadores, né? Era só isso que eu ia falar. Sim. Obrigada por compartilhar, viu, Yolanda? Faz muito sentido agora o que a gente conversou uns dias atrás, né? Que você falou que você está muito mexida com esse livro, e como é bom a gente se identificar ali com alguns pontos, acho que até encaixa algumas coisas na nossa história também, né? É muito importante a gente ter esses objetos, assim, que fazem a gente se identificar e tudo mais. E eu fiquei pensando com a sua fala, o quanto esse olhar, muitas vezes, né? Eu fico sempre lembrando da entidade que a Marion Minerva fala. Não sei se vocês já leram as obras da Marion Minerva, ela fala muito dessa entidade que acompanha a pessoa, né? Que representa alguém ali. E aí, o quanto esse olhar, às vezes, ele demora, né? Às vezes o olhar não está ali diretamente, né? O seu pai não estava ali te olhando depois que você casou, mas aquele olhar permanecia internamente, inconscientemente, né? Então, quantas vezes parece que esse olhar está sempre ali. Então, o quanto é interessante, às vezes, a gente questionar para os nossos pacientes, né? Quem que você acha que você está fazendo isso? Né? Quem pode estar por trás do que você sente? Né? Por que é tão difícil descansar? Por que é tão difícil deixar uma louça suja na pia? Ou deixar uma roupa para dobrar depois? Tomar um banho demorado? Né? Que remete? Porque essas coisas às vezes são muito sutis, mas são coisas que às vezes trazem um esgotamento, né? Essa não permissão, de novo, acho que essa palavra cabe bem no que a gente está falando, né? Esses ambientes que não permitem nada, né? Que tudo é muito restrito, que tudo é muito rígido, que tudo tem esse algoz ali para deixar essas coisas sempre dentro desse regime muito autoritário, né? Então, esse olhar, ele acompanha muitas pessoas por muito tempo, às vezes pela vida toda, e se livrar desse olhar e entender que não, agora não tem mais isso, é um processo bem complicado muitas vezes, né? Então, vamos lá. Eu vou voltar a uma frase que foi a que a gente leu, né, que eu acho bem interessante, que ela fala: adquirir uma capacidade de reconhecer seus humores diretamente proporcional à minha tentativa de esconder os meus. E aí eu lembrei de uma paciente que falava muito que ela era responsável pelo humor da casa. Então, ela tinha que sempre manter as coisas em ordem do jeito que a mãe queria, porque se algo saísse do que a mãe esperava, virava um caos. Então, ela sentiu muito essa responsabilidade em manter esse humor. Então, sempre que tinha algum motivo, vamos dizer assim, ela se sentia responsável. Já, talvez se eu tivesse feito isso, minha mãe não teria ficado nervosa, eu não teria apanhado, muitas coisas assim, e eu fiquei pensando nisso, né,
quanto é difícil para uma criança precisar estar ali tão atenta, precisando identificar o humor do outro, como que aquele outro está se sentindo, para ela entender se ela pode liberar um pouquinho os sentimentos dela ou se ela tem que guardar tudo, né? Olha que difícil isso, né? Então, essa capacidade de reconhecer o humor do outro e esconder os meus. Olha que trabalho dificílimo e muito pesado para uma criança, né? Cara de pôquer de um lado, tão útil como psicanalista, olhar de raio-x de outro. Praticamente a descrição dos superpoderes que nós precisávamos ter para lidar com os demônios do meu pai. Mas eu era apenas uma menina com fantasias escapistas, que vomitava quando ficava nervosa, com pouquíssimas chances de me safar do pior. E aí vem o sintoma, né? Como você trouxe, Yolanda. Às vezes a mente vai encontrar alguma forma de colocar aquilo ali para fora, né? Ela vomitava. Muita gente tem diarreia, outras pessoas têm insônia, tem enxaqueca, tem milhares de coisas. E o quanto aparece na clínica, não sei se vocês também têm essa visão disso que a Yolanda trouxe, de pacientes que só se permitem descansar ou não fazer algo produtivo quando estão doentes. E às vezes essas doenças, né, não tem outra explicação a não ser uma necessidade mesmo, uma necessidade de descanso. Então, esse sintoma vem para o corpo, porque sem isso não há permissão, né? Então, vem realmente como algo que vai salvar aquela pessoa ali de uma exaustão ou de algo que está muito mais profundo. Nós éramos 6 divididos em 2 levas, os 3 mais velhos e com um intervalo de 7 anos, os 3 mais novos. Em seguida, viriam mais 2 na família paralela, marcando a disputa entre as mulheres do meu pai. Com a diferença de idade entre nós e as infinitas preocupações da minha mãe com a casa, o marido, a sogra sofrendo de Alzheimer no quarto dos fundos e 2 cachorros, sobrou para os mais velhos cuidarem dos mais novos. Que é algo que é muito comum, né, nas gerações anteriores, a gente vê muito isso, né, de vários filhos, e aí os mais velhos sempre não, né, mas muitas vezes ficavam responsáveis pelo cuidado dos mais novos, e aí essa inversão também muitas vezes bagunça muita coisa, né. Minha irmã, 10 anos mais velha do que eu, me tomou como sua boneca, e vivia comigo para cima e para baixo. Eu me lembro de aprender a andar de bicicleta com meu irmão mais velho. Eu devia ter uns 5 anos. Guardo a sensação do momento de me equilibrar, enquanto ele corria a meu lado, obstinado com a missão de conseguir que eu aprendesse. Entre os mais velhos havia brigas feias, e não raro eles apanhavam do pai. Mas nós, mais novos, fomos poupados de surras. Assim se estabeleceu uma espécie de amortecedor entre meus pais e os 3 filhos menores, que não duraria para sempre, mas que foi fundamental. O valor da frátria permaneceu indelével em mim, o que tornou ainda mais difícil a hora de me separar dos meus irmãos. Meus tios e primos também foram importantes. Essas figuras, né, que a gente falou esses dias sobre o papel dessas pessoas, né? Esse papel de cuidado, esse papel de apoio ali, de segurança, de certa forma, que muitas vezes nos pais a criança não encontrou isso. Então, encontrou no irmão, encontrou num tio, num avô, uma pessoa que está ali exercendo esse cuidado de forma mais afetiva, né? De forma mais ampla. Não raro, meu pai nos esquecia na escola. Ai, gente, isso aqui me lembra uma história de uma paciente também, que assim, e ela contava isso, ela sempre repetia esse fato do pai ter esquecido ela na escola, os pais, na verdade, né? Mas com uma naturalidade, como se aquilo não fosse nada. Mas vez ou outra aparecia, né? Ah, não, mas não foi nada, esqueceram, tá? Eu lembro que eu fiquei triste, não sei o quê, mas apareceram e ficou resolvido. Mas vez ou outra aparecia,
né? E aí, será que não marcou mesmo? Né? Será? Não preciso nem dizer, né? Todos vocês sabem. Não raro, meu pai nos esquecia na escola. E morando a um quarteirão da casa do meu tio, seu eterno rival, aquele tio que a gente já falou dele aqui, né? Era a família dele que vinha resgatar os pequenos. Olha o termo que ela usa, né? Resgatar. Morávamos propositalmente longe do trabalho dele. Só entendi depois, para que meu pai pudesse circular com sua outra mulher como se fosse a oficial, sem risco de minha mãe pegá-los no flagra. Então, não era uma amante escondida, nada, né? Ele realmente tinha uma vida de um lado e uma vida do outro. Para determinada parte das pessoas, ele era casado com uma, para as pessoas do trabalho, ele era casado com a outra. Então, era realmente duas famílias, né? A vida da minha mãe, que nunca aprendeu a dirigir, se resumia a cuidar da casa. Se dependesse dela, a farsa nunca seria desmascarada, pois todos os seus passos eram atrelados aos do meu pai ou dos filhos mais velhos, cúmplices forçados do arranjo. Isso dava uma vida dupla aos meninos, que não tardou a cobrar seu preço. De dia, eles ajudavam na empresa da família, onde meu pai circulava com a secretária, a quem apresentava como esposa, portanto, suposta mãe barra madrasta deles, embora todo mundo soubesse que não era esse o caso. De noite, encaravam a mãe e seu olhar angustiado de quem sabe tudo, mas não tem coragem de admitir nem para si mesma. Gente, imagina, você como filho ter que carregar isso, né, esse segredo, vou chamar de segredo, mas pelo que ela fala aqui, a gente percebe que não era bem um segredo, né, havia ali uma dificuldade de admitir que aquilo estava acontecendo, né, por parte da mãe dela, de toda a questão de dependência que ela está trazendo, mas pensando na clínica, né, quantas vezes a gente não vê situações assim, né, eu, sinceramente, vejo mais do que eu gostaria, de filhos que carregam o segredo dos pais, que descobrem traições, às vezes, né, de maneira acidental ali, descobrem traições e aí guardam aquele segredo com medo de acabar com o casamento. Tanta coisa que acontece que os pais, às vezes, depositam esse segredo, né, de forma deliberada mesmo, às vezes indiretamente, mas de filhos que ficam ali divididos e passam, às vezes, anos carregando o segredo dos pais que não teria. A Dani, quando eu era criança, eu falava mesmo, né? Que bom, né? Mas tem muita gente que não consegue, assim. Eu já vi alguns casos na clínica de pessoas que carregaram segredos dos pais por anos, por medo da consequência daquilo. Aquilo é a inversão, né? A pessoa faz algo errado e a criança descobre e a criança acha que se ela faz algo, a culpa é dela, né? Não é de quem fez. Essa dificuldade de estabelecer esses culpados, esses papéis, né? Então, isso para uma criança é muito difícil. E aí, imagina, né, esses filhos mais velhos que, além de não falar nada, ainda tinham que fazer cara de paisagem para o pai desfilando com a secretária ali no mesmo ambiente que eles, como se tudo fosse normal, e à noite encarar a mãe como se nada tivesse acontecido. E aí, de novo, né, não havia espaço, pelo menos é a minha visão, né, para conversar nada, para dizer nada, para sentir nada. É tudo aqui, ó. Reprime, guarda e segue em frente. A Bia colocou que acabei de ouvir de uma paciente me falar isso, que descobriu a traição e teve que guardar. Alguns contam e depois se sentem culpados. Sim, esses que contam e depois passam anos se sentindo culpados pela separação, ou culpados por uma briga, né? Então, assim, gente, é uma coisa que não dá para defender. A Dani colocou complementando ali, que ela falava mesmo quando era criança, não conseguia. Aliás, eu nem sabia que era segredo, né? E aí tem duas cenas, né, que eu fico imaginando aqui. Aquela criança que ela descobre e ela já entende em certa medida que aquilo é um segredo, que pode ter consequências se ela conta. E tem o pior ainda, que é aquela que descobre,
a pessoa envolvida ali no caso sabe que ela descobre e fala para ela, você não pode contar. Se você contar, você vai acabar com o casamento, você vai isso, né? Já coloca aquelas consequências e coloca aquela culpa em cima da criança, né? Dizendo, você não pode contar isso para ninguém, né? E aí coloca ela numa situação que é impositivo, né? Não é que ela decide não contar, que já é ruim, mas tem alguém dizendo que ela não pode, porque senão as consequências vão ser X, Y, Z. Pode falar, Mônica. É que eu acho que a gente tem que pensar como essa mãe não queria saber, né? Sabia, mas não queria que soubessem que ela sabia. A gente tem que pensar que quando uma das pessoas, o filho, a filha, né, vai lá e conta, na verdade, a grande consequência é para essa criança de perder o vínculo com essa mãe. Eu tenho um paciente que fez isso, né, descobriu já adolescente, mais velha, e foi contar para a mãe, botou no ventilador. E a relação dela com a mãe nunca foi igual, e ela é muito próxima do pai. E ela tem um comportamento parecido ao pai, de traição. Ela cria uma identificação com o pai, então ela é a que vai, que tem amante, que trai, que é amante. E como a mãe nunca superou esse divórcio, até hoje, 30 anos atrás, e acho não, em algum nível ela culpa ela por ter escancarado tudo isso. Porque dificilmente a gente acredita que a pessoa não sabe de nada. Alguns descaradamente sabem, outros a gente suspeita que sabem, mas dificilmente a pessoa não sabe, é uma relação de traição consistente, assim. Então, se ela não quis saber, a pessoa que vem e traz a mensagem, a gente mata o mensageiro, quando a gente não gosta da mensagem, né? Então, eu acompanhei uma, assim, por muito tempo, que o grande problema foi a relação com a mãe, como ela ficou abalada depois, né? Porque não trouxe nada de positivo, essa verdade ali naquela história, né? Sim, sim. Uhum. E aí, esse comportamento dessa mãe, né, de ter essa mágoa, talvez, dessa filha, né? E aí, como são invertidas as coisas, né? Então, enfim, é uma posição muito complicada para se colocar um filho ali, uma criança, né? Virgínia, pode falar. São relações abusivas, né, de todos os lados, de todos os pontos, né, esse pai com a esposa, com a amante permitindo, né, o que essa amante permitia, aceitava, que benefício, esses filhos da amante, esses filhos do pai convivendo com essa situação, e os filhos sabendo, ou os que não sabiam, então é um todo de abusos, né? Um relacionamento abusivo em todos os sentidos, de medo, né? E pelo que ela conta, é uma geração passada, né? Onde a postura de uma mulher, né? Era talvez se calar. Hoje ainda acontece muito isso, né? Mas talvez aí, como a Mônica falou, aí põe no ventilador, as consequências são feminicídios. São filhos sem pai, filhos sem mãe, quando, né, dissolve aquilo. Então, e aqui a dor dessa que a Mônica relatou, né, Mônica, dessa mãe que há 30 anos perdeu o marido, separou, ela não se conformou, talvez a filha inconsciente talvez pensa, nossa, eu fui culpada, e minha mãe até hoje sofre, talvez ela preferisse ficar, como muitas preferem. Não consegue ter chão sem aquela pessoa. É um trabalho árduo, né, de uma terapia, para todo mundo envolvido, mas é difícil. Ai, Dani, eu vou ter que ler o que a Dani colocou. Pois é, sempre querer culpar alguém, sendo que o macho é claramente o errado em todo rolê ser familiar, paciência zero. É essa inversão, né? Talvez ela tinha condições ali de querer culpar a filha, né? Por talvez querer continuar nesse casamento, não sei, né? Não sabemos. Mas é difícil sustentar as próprias decisões. É porque podia muito bem saber da traição e decidir continuar. Mas aí você decide, mas você responsabiliza o outro, né? E mais para frente até vai falar aqui sobre a importância dessa responsabilização no processo de análise. Então, acho que é muito isso, é inverter os responsáveis, né? Você jogar em cima de uma criança a responsabilidade de guardar um segredo ou de não acabar com um casamento, contando algo que está acontecendo, ser punido por dizer uma verdade, ser punido por
escancarar o que estava acontecendo, né? Então, é abusivo mesmo nesse sentido, de colocar um peso sobre essas crianças que não deveriam ser delas, né? Muito pelo contrário, elas deviam estar sendo protegidas, no caso, e não colocadas aí como responsáveis por uma relação aparentemente disfuncional, nesse sentido, né? Entre marido e mulher. Então, eles voltavam para casa com o pai raivoso e embriagado, cientes de que no dia seguinte teriam que, junto com ele, sustentar a farsa novamente. Enquanto isso, eu, que nem imaginava esse arranjo rodriguiano, sonhava em ser filha de uma pessoa normal, que não fosse violenta, nem bebesse. Figura que eu projetava nesse tio interditado pela rivalidade imaginária de meu pai. Eu torcia para que meu pai nunca chegasse em casa, pois minha mãe vivia ressentida e sobrecarregada. Me lembro de sonhar com um tempo no qual cuidaríamos dela e a faríamos feliz. Um tempo no qual meu pai já teria morrido. Um pensamento desconcertantemente precoce. E aí, quando isso aparece na clínica, né, gente? De filhos que muitas vezes desejam essa morte desse genitor, seja lá pelo complexo de Édipo, muito primitivo, ou seja por ver que a vida sem aquela pessoa seria muito melhor, ou pelo menos imaginar isso, né? Essa coisa de, que ela fala, eu brincava feliz com os meus irmãos, até meu pai chegar em casa. Quando ele chegava, o sentimento que tomava conta era medo, né? Então, eu me pergunto, como não desejar a vida sem essa pessoa, né? E aí é onde entra o nosso papel também de autorizar essa pessoa a ter esse desejo, né? A dizer muitas vezes para os pacientes que tá tudo bem se desejar isso, né? Não é feio, não é errado, não é condenável, né? Pode sentir isso. A Eneida colocou as dores de uma criança, as físicas e emocionais, por terem pais disfuncionais. Exatamente. E quantas dores isso gera, né, gente? Hoje escrevo isso como se fosse a vida de outra pessoa, de um paciente, porque sinto compaixão e indiferença. A constatação de que se trata da descrição de uma merda de infância vem junto com a lembrança dos irmãos encolhidos no sofá, com a sopa de capelete que a mãe servia, dizendo ser o prato preferido da Verinha. Com as piadas que meus irmãos adoravam contar e que fazia meus pais rirem desbragadamente. Precisei ligar para minha filha mais velha, que está estudando na Itália, para que ela me ajudasse com a palavra acutiato, né, que é esse encolhidos que ela falou aqui, dos irmãos encolhidos no sofá, que ela já trouxe essa cena algumas vezes, né? Palavra que escutei a infância toda como sinônimo de enroscados, abraçados, um termo carregado de afeto. Ela disse que é uma palavra pouco usada, antiga, mas que seus amigos nativos dizem significar agachado, no limite, amontoado. Aquilo que meu pai pôde receber e transmitir da sua própria ascendência italiana. Afinal, seu pai veio da Itália adulto e deve ter penado para aprender o português. Soa tão errático e incoerente como muitas vezes são as migrações disruptivas em condições ruins. Aos 17, eu senti a necessidade de falar da dor e contar tudo sobre a minha família e minha experiência até então. Um bom analista teria se dedicado a sustentar as entrevistas iniciais, que são um período no qual não se sabe ainda se uma análise vai começar. Diferentemente de uma consulta médica, da qual se sai com a indicação do tratamento, o analista precisa avaliar se a demanda é de análise e se ele é a pessoa mais indicada para encampá-la. Além disso, é fundamental que nesse início o analisante se implique como parte fundamental da sua própria queixa, considerando o analista como detentor de um suposto saber para ajudá-lo. Uma análise não vai dar jeito em um marido insuportável, na chefe assediadora, nem trazer de volta a alegria de um passado idílico.
tampouco vai fazer desaparecer um sintoma trabalhosamente construído. A análise não é PROCON, e as queixas têm zero chances de serem atendidas. Por mais que isso seja óbvio, a dor da qual queremos nos livrar e a esperança de nos sentirmos reconhecidos em nossa queixa são o que nos move em direção às entrevistas iniciais. Portanto, o sofrimento tem uma função que não deve ser subestimada. Mas o paciente prefere acreditar que se trata exclusivamente de passar a régua no sintoma, livrando-se do incômodo que ele produz. Em análise, poderei falar tudo. Ali entenderão que eu tenho que aguentar nessa vida. Ali serei absolvida das acusações que me são feitas. Mas se tudo se resumisse a encontrar compreensão e alguns conselhos, quem melhor do que um amigo para fazê-lo? O analista, com certeza não. E aí eu fiquei pensando muito nessa busca que tem, né? Eu já escutei diversas vezes, assim, esses dias mesmo eu escutei de uma pessoa que procurou análise e tal, e ela falou assim, eu queria alguém para me dar uns conselhos bons, porque eu não tenho ninguém para me aconselhar e tudo mais, e eu pensei, vou ter que frustrá-la, vou ter que dizer para ela que comigo não vai rolar esses conselhos, né? E aí, muitas vezes a pessoa entende, né? E a gente explica que não é bem essa função e tudo mais, mas muita gente fala, então nem quero, né? Se você não vai me dizer o que eu vou fazer, por que eu vou te pagar, né? E aí, muito dessa fantasia mesmo, né, do que é um acompanhamento, seja psicanálise ou em outras abordagens, né, seria tão mais fácil, né, até porque aí se foi a minha analista que me disse para fazer, se der merda, eu nem tenho responsabilidade sobre isso, né, foi ela que falou, então o quanto eu fiquei pensando sobre isso, o quanto às vezes chega para nós, na clínica, esse desejo, né, de me diz o que eu tenho que fazer, me diz o que eu faço para eliminar esse sintoma, para eu parar de sofrer, para eu ser mais feliz, para eu ser mais realizada e tal. E né, não é bem assim que funciona, né? Pode falar, Mônica. Só rapidinho, acho que eu dei esse exemplo no primeiro encontro do outro livro, de uma paciente que já estava há um tempo comigo, e aí na primeira sessão da volta das férias, acho que em janeiro, ela vira para mim, adulta, né, ela vira para mim e fala assim, Mônica, sabe, eu percebo que nosso trabalho é tão bonito, assim, você me ajuda tanto a pensar, eu acho que eu reflito em tantas coisas, mas eu queria te propor se esse ano a gente podia fazer um pouco diferente. Aí eu falei, como? Ela falou, esse ano você podia, tipo, de repente falar mais do que eu tenho que fazer. Aí eu achei até que fosse brincadeira, mas ela queria dizer assim, tipo, sabe, eu tô refletindo, mas eu tava precisando mesmo, fala só dessa vez o que eu faço, né, porque ela queria saber se ela separava ou não. Falei, então não vai dar, né, não vai ser por aí, né, como você viu aqui, a gente te provoca, a decisão é tua, ter opções é muito difícil na vida, né, a nossa maior angústia mesmo, mas não é meu papel. Mas foi até gracioso o jeito que ela trouxe, a ingenuidade dela, assim, sabe? Foi bonito. Por favor, assim, Mônica, eu tô te pedindo Só tão bonitinha. vez. Eu acho tão lindo. Só dessa vez me fala, por favor. Depois a gente continua pensando, mas dessa vez só fala. Caso separo, compra bicicleta. Sim. Nossa, e ainda mais em decisão de relacionamento, né? Imagina se a gente vai falar, né? Tipo, ou separa ou fica junto, tá doido. É assumir uma responsabilidade que não é nossa e que não tem nem como, né? Querer assumir essa responsabilidade. Virgínia, você quer falar ou é porque ficou a mãozinha levantada? Ficou. Beleza. Desculpa, ficou a mão. Imagina. Então, vamos lá. Essa parte é bem interessante, ela falar sobre essa coisa da análise, né? As entrevistas iniciais, sempre mais de uma, pois também se trata de avaliar os efeitos que cada entrevista tem sobre a seguinte. Servem para tornar claro que o paciente só poderá ser tomado em análise na medida em que se colocar em questão. Por que eu? Por que eu perdi um filho, um olho, um casamento, um emprego, anos da minha vida? Não se trata de uma pergunta retórica. As respostas que damos para as insondáveis causas dos acontecimentos em nossa vida são de nossa responsabilidade e nos orientam.
É por isso que é terrível. Por mais que a sua vida tenha sido um show de horrores, o analista quer saber qual a sua parte nesse latifúndio. E aí vem aquela importância de se responsabilizar, né? Eu acho maravilhoso, assim. Eu ouvi de uma paciente esses dias que ela falando sobre o namorado e tudo mais e tal. Falou assim: eu fiquei com muita raiva, mas com muita raiva. Mas eu não fiquei com raiva dele, eu fiquei com raiva de mim, por que eu tô aceitando esse comportamento dele? Eu falei: olha, temos alguma coisa aí, né? Porque é muito fácil você culpar o outro, querer mudar o outro, dizer que o outro, né? Mas e a nossa parte? E a nossa responsabilidade dentro daquilo ali? E aí, às vezes é muito difícil separar para o paciente a responsabilidade da culpa, né? Porque culpa vem muito dos neuróticos, principalmente, né? Essa culpa que nunca acaba. Mas, às vezes, a responsabilização, essa coisa de responsabilizar quem tem que se responsabilizado, mas se responsabilizar também, às vezes é muito difícil, né? A gente saber que tem algo em nós ali, por mais que inconsciente na maioria das vezes, mas que tem algo em nós que participa daquilo, não é fácil. A gente sabe, eu sei disso, né? Sei que não é fácil. Quem faz análise aí sabe que é um desafio, né? Olhar para as nossas dores e saber que a gente tem uma certa participação ali, não é moleza, não. A frase de Freud sobre a responsabilidade diante do caos ou da desordem é: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ela até vai citar essa frase daqui a pouco, Yolanda. Ela já é no próximo parágrafo, né? Ela coloca: Freud traz isso desde o começo da sua obra. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E aí, queria até saber de vocês, né? Já está encerrando o nosso tempo, mas queria saber de vocês como que é para vocês fazer esse manejo, né, de falar essa frase do Freud para o paciente, mas de um jeito que você não culpabilize ele, né? Eu confesso que para mim é desafiador, é algo que... E aí, claro, acho que é muito difícil porque varia de paciente para paciente, né? Tem uns que já chegam com esse discurso, claro que com um tempo de análise já chega com esse discurso, né? Fiquei com raiva de mim, de por que eu aceitei isso. Então já está se implicando, já está se colocando ali num lugar de responsabilização. Mas eu queria saber de vocês, como que é para vocês, se vocês acham tranquilo, se vocês também às vezes têm essa dificuldade, né, de chamar o paciente para se responsabilizar, de questionar ele, o que ele acha que é a participação dele ali naquele sofrimento, como é que é para vocês? Vocês se sentem à vontade para compartilhar? Vocês acham que é fácil, que é difícil, que depende? E aí, ninguém? Então, só me conta, e vocês acham fácil fazer isso? Fala os seus cabecinhas aí. Bia, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Oi. Bom, eu nunca fiz essa pergunta específica. Eu acho que existem outras formas da gente ir conduzindo, né? Por exemplo, uma paciente que traz toda uma história, né, de sofrimento e tudo mais, acho que é um momento não de responsabilizar, mas de validar a dor, o sofrimento, assim como a gente viu essa história, né? Aí a gente vai olhar para o que agora? A repetição. Ah, porque no relacionamento é isso, aquilo. Para mim, eu penso assim, demora um bom tempo, muito tempo, ou para a pessoa vir com um discurso de, nossa, de novo eu me coloquei nessa situação, ou a pessoa traz a situação, onde ela foi ali, sei lá, ela se sentiu abandonada, rejeitada, ou o que quer que seja. Ela traz só a situação, do tipo, olha como eu sofri aqui. Aí a gente vai fazendo as perguntas, mas como que foi isso? Me conta. Ah, porque eu fui lá atrás, eu fui isso e tal. Aí a gente vai fazendo perguntas, até a própria pessoa chega nesse lugar, pelo menos é a forma com que eu manejo, tá? A própria pessoa fala, nossa, mas de novo, né? Realmente, eu tô me colocando nesse lugar. Então, eu não sou muito direta, assim, de responsabilizar a pessoa. Eu vou nesse, comendo pelas beiradas, igual mineiro, sabe? Uhum. Até a pessoa, através de perguntas mesmo, de perguntando como foi a situação e tudo mais. E em qual outro momento isso já aconteceu? Aí a pessoa vai ligando os pontinhos com outros relacionamentos, e aí vai indo, né?
Eu acho que parte por aí. E aí isso acontece também na minha análise, né? Da gente percebendo que a gente está repetindo. Às vezes a gente não foi responsável pelo que aconteceu, mas pelo que a gente repete hoje, a gente se coloca em situações de novo, e de novo, e de novo, né? E acho que é esse trabalho com o paciente, dele ir percebendo, né? Sim, sim. Bia, concordo bastante com você, né? Por isso que eu quis provocar vocês, né? Perguntando se é fácil ou é difícil, porque eu, particularmente, nunca acho fácil, né? Acho que você lê o Freud aqui, parece que é assim, pergunte para a pessoa, né? Chegue para ele e pergunte qual é a sua responsabilidade nessa dor que você se queixa, nesse seu sofrimento, né? Só que na prática não é assim, né? Às vezes você fala isso para uma Angélica, pessoa, além de. Oi. desculpa te interromper, tem alguém Imagina, pode terminando falar. sem falar. Mas eu acho que no Freud era mais assim. As problemáticas da época eram muito voltadas para a neurose. Então, por exemplo, o desejo da mulher de se masturbar ali. Aí ela não pode ir lá e fazer, né, se satisfazer. Aí o braço paralisa. Então é um próprio desejo dela. E o sofrimento que ela está ali se queixando, né, esse braço paralisado, parte do próprio desejo inconsciente. Mas muito das problemáticas que a gente vai vendo hoje é o quê? É um padrão de sofrimento que essa pessoa já tinha na história, e aí fica bem complicado. A gente, né, se depara também com os desejos inconscientes dos neuróticos e tudo mais, mas parte muito de uma repetição de um sofrimento real, Uhum. né? Que os pacientes viveram, para eles isso é o normal, né? É viver violência e tudo mais, e vai se colocando novamente nessas cenas, né, atualmente, e repetindo de novo esses traumas, sabe? Enfim, mas eu penso que, principalmente essa frase, assim, do Freud, eu acho que parte muito da neurose mesmo. Sim. Aí foi, ela até vai falar um pouquinho sobre isso, que foi no caso Dora, e ela vai, achei fantástica a análise que ela faz do caso Dora, assim, bem resumida e traz alguns pontos, e foi bem lá no início também, né? Então, ele meio que jogou essa frase, não sei se ele depois faria isso de novo, com a experiência, né? Mas acho que é uma ótima reflexão para a gente pensar como a gente tem feito isso, como você disse, de outras maneiras, né? Com questionamentos, com reflexões e tudo mais. Josi, pode falar, depois a Mônica. Boa tarde. Boa Olha, tarde. eu concordo muito com ela que depende muito do vínculo, né, da gente estabelecer essa confiança e não ser direta também. Eu acho que mais do acolhimento, desde o acolhimento. E eu acho, concordo absolutamente com tudo que ela falou, que aplica mais na época de Freud, lá para, né? Então, eu acho que hoje em dia tem muitos mecanismos vinculados com trauma, né? Com a história de indefensão, de não poder mesmo sair de uma determinada situação. Então, eu acho que isso seria revitimizar a pessoa, né, colocar como que ela tem uma parte de responsabilidade no caso de abuso psicológico, né, então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala do Freud. Sim, com certeza. Mônica, pode falar. Eu vou rapidinho, que eu sei que a gente terminou. Na verdade, eu não entendi isso como uma pergunta que a gente vai fazer nunca, e sim como uma pergunta que a gente tem que ter o tempo todo aqui na nossa cabeça para guiar tudo que a gente conduz com o paciente. Então, nunca perguntaria assim, dependendo até, acho que do tipo de relação já que se estabeleceu, mas tem paciente que às vezes é mais até com bom humor. Eu tenho paciente que fala assim: você acredita que a minha mulher falou isso de novo? Eu falei: acredito. Como assim? Não, ela falou isso tal dia, tal dia. Aí, deixa eu entender, por que você achou que ela não fosse falar dessa vez? O que mudou no contexto? Então, usando a lógica, a gente chega nessa incoerência, nessa inconsistência deles. Também eu acho que quando um paciente traz assim: eu estou com muita raiva, que eu tento sempre trazer paciente é que a gente não tem raiva do outro, a gente tem raiva da gente mesmo por não ter atuado como a gente gostaria. Então, é uma forma de mostrar que ele está implicado. Então, eu não entendi isso aqui como algo que algum dia eu vou pronunciar para um paciente, mas eu acho que todo o tempo eu estou fazendo isso com o paciente. Eu sempre falo assim: aqui a gente não está tratando fulano, a gente está tratando você. Né? O fulano não me interessa muito, me interessa você. E você nisso, né? Então, acho que é uma forma de sempre lembrar em cada sessão que a sessão é sobre ele.
E se ele está usando o tempo dele para tratar isso, isso dói, por quê? Mas é através dele que a gente vai resolver, não é mudando o outro. Né? Sim, sim, Desculpa, me estendi ótimo. demais. O que queria? Imagina, fica tranquila. Yolanda, pode falar. Eu também vejo como a Mônica, é só uma dica para nós pensarmos e seguir um raciocínio, né? Eu já abordei pacientes da seguinte forma: você já parou para pensar se você fez algo que levou a acontecer este fato? Se você, de alguma maneira, uma ação sua levou a pessoa a agir daquela forma, então, de uma maneira bem sutil, você introjeta a pessoa no cenário, para que ela perceba assim, será que eu provoquei? Mas ela que vai subentender. Mas é uma frase que é dessa forma mesmo, né? Para a gente pensar como questionar o paciente sem usar a frase. Então, assim, a gente dá aquela, como a Bia diz, né? Vai comendo pelas beiradas e acaba falando para o pessoal, pensa bem, né? Será que você fez alguma coisa que provocou alguma coisa nele sem você perceber? Então, a gente vai, de acordo com a intimidade, a gente vai chegar nesse lugar sem usar propriamente a frase. Sim. E com cada paciente de um jeito único, né? Porque como a gente sabe, né, nós não somos o mesmo analista para todos os pacientes, né? E as meninas colocaram aqui no chat, né? A Jéssica falou que depende do paciente, né? Da questão do vínculo e tudo mais. Esse exemplo dessa paciente que eu trouxe. Hoje a gente já chegou em um lugar que eu consigo de maneiras, né? Não assim tão diretamente, mas de maneiras um pouco mais diretas, já olhar para a responsabilidade dela, porque ela já está no momento, depois de muitos anos de análise, fazendo esse próprio movimento, né? Então, saber o tempo do paciente também, né? Concordo plenamente com vocês. A Marcela falou que nunca é fácil, mas é necessário abrir esse caminho, né, para o paciente se implicar. Escuto muito e depois de várias eu pergunto, achando curiosa a repetição. Essa marcação da repetição, acho que é o nosso jeito, assim, mais tradicional de fazer isso, né? De linkar uma coisa com outra, de pegar uma coisa e falar, nossa, você não acha que parece? Né? O que tem de semelhante? Será uma coisa com outra, né? A gente é exatamente o que eu acho. Assim, a gente não precisa dizer diretamente ou questionar diretamente, mas o nosso papel é justamente ir abrindo esse caminho, como a Marcela colocou. Né? A Dani falou: se você pergunta isso direto para o paciente, você bota a resistência dele aqui, né? O que estava aqui, você sobe lá, todos os muros da resistência estão levantados. E aí a Bia colocou: gente, parece óbvio, mas já ouvi alguns perguntarem explicitamente para o paciente qual é a responsabilidade dele. Bia, você tocou exatamente no motivo do meu questionamento, que eu fiquei cutucando vocês para vocês falarem, né? Porque a gente vê de tudo nesse mundo, né? Então, o quanto é importante, e é algo que eu prezo muito, e é algo que eu gosto de trazer aqui para a discussão, dessa sensibilidade do analista, né? Para a gente não revitimizar uma pessoa, não praticar uma nova violência contra alguém que já está em sofrimento ali, né? Eu concordo plenamente que é sim a nossa responsabilidade fazer com que o paciente aos poucos vá percebendo que ele tem essa participação, a gente tem, sabemos que temos, mas a gente tem que ter muita sensibilidade, muito tato, muito acolhimento no sentido de que ele perceba no tempo dele, no tempo que ele dá conta de perceber isso, né? A gente não pode enfiar a goela abaixo e falar, você tem responsabilidade sim, né? Então, esse não é o nosso papel. Então, obrigada pelas contribuições, adorei, foi justamente esse o meu intuito em provocar vocês para a gente tratar disso que eu acho muito importante, né? Falar de novo sobre esse respeito ao tempo do paciente, da nossa função de ter muito esse cuidado, esse tato, para que a gente mostre isso, mas a gente não precisa botar na cara do paciente e falar aqui, tá vendo que é você que faz isso, que é você que se coloca nessas situações? Não é assim que funciona, né? Então, que bom, fico feliz de saber que, né, estamos alinhadas nesse sentido, de saber que a gente precisa, sim, ter esse cuidado mesmo, né, com o paciente, para a gente não fazer merda, né, sendo bem explícita, a gente faz de vez em quando, porque faz parte, mas nesse sentido, acho que é sempre bom discutir para que a gente amplie mesmo esse olhar e preste atenção, né, no que a gente está fazendo também.
Beleza? Gostaram? Tá bom. Então, vamos tirar a nossa foto, né? Deixa eu conferir aqui. Tem algumas pessoas com a câmera fechada, mas tem bastante gente aqui na telinha. Inclusive, amo quando vocês abrem as câmeras e eu fico vendo a carinha de vocês. Quero que abram todos os dias. Quem quiser aparecer na foto, já pode abrir a câmera. Deixa eu limpar a lente do meu celular, que tá triste aqui. Vamos lá. Sorrindo. 1, 2 e... Deixa eu ver se funcionou. Nossa, ficou ótimo. E apareceu muita gente. Ai, que lindo que tá. Gente, obrigada, viu? Ah, deixa eu avisar para vocês. Semana que vem, eu vou tirar uma semaninha de férias, porque eu estou precisando, né? E como mera mortal que sou, sei que preciso respeitar os meus limites, né? Então, a gente se vê daqui 15 dias, tá? Vou estar morrendo de saudades, mas preciso tirar uns dias para ficar com a família, para descansar, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom descanso. Obrigada, tchau.